Fala aí pessoal, beleza? Sou Eric Pedrosa. Hoje a gente vai estar fazendo mais uma aula aí de Excel. A gente vai falar sobre a fórmula VLOOKUP. A gente vai usar a função 1, que é para valores aproximados, né? Então, agora a gente vai fazer o exercício em um WP real, né, de folha de pagamento. E a gente vai fazer algumas fórmulas. Vai ser o VLOOKUP com a função 1, tá certo? Pessoal, para quem não sabe, o WP pode ter essa estrutura aqui, né? Então, a estrutura aqui você vai colocar aqui o nome do cliente, o saldo, né? Que é o que você está apresentando aqui nessa tabelinha. A database que você está testando o seu cliente, tá certo? Então, aqui o nosso cliente vai ser 31/12 de 2025. A gente está lá no futuro. Fechou? Aqui a PM e a CTT são informações que mais para frente eu falo um pouco mais. Aqui a gente coloca sempre uma notinha geral, né? Da onde foi extraída essa informação. Então a gente extraiu, geralmente a gente tira da Work Trial, tira da Trial Balance aí, que nada mais é do que o balancete da empresa. E aqui a gente está abrindo a rúbrica, por exemplo. Eu tenho um balancete completo e aí eu quero testar a rúbrica de salários e férias a pagar. E agora a gente vai lá para o recálculo das provisões, tá certo? Então, aqui seria um teste de recálculo de provisões. Essa informação aqui, quem calcula é seu sênior, tá? Beleza, pessoal? Então, beleza. Aqui vai ter as informações dos procedimentos que a gente realizou. E aqui vai ter a tabelinha do INSS, tabelinha do IR. E a gente vai calcular, tá certo? Então, como que a gente calcula aqui? A gente faz por meio de uma seleção. Então, como que a gente faz? A auditoria, ela não testa 100% dos saldos, na maioria das partes, né? A maioria das coisas que a gente consegue testar em detalhe é por seleção. Então, a gente faz uma amostragem lá, né? E aí a gente consegue validar que estatisticamente aquele saldo está correto. Beleza? Então, eu vou pegar aqui um colaborador, né? Vou colocar as informações dele, mesma coisa, da onde que eu tirei essas informações, né? Se ele tem dependentes ou não, e o salário dele, beleza? Aí, para fazer o cálculo, né, a gente vai ter aqui o salário dele, beleza? Aqui o recálculo do INSS. Bom, no recálculo do INSS, o que eu preciso ter em mente? Vou trazer aqui para baixo para ficar mais claro. O que eu preciso ter em mente aqui, pessoal? Eu vou ter lá a informação do salário do cara, tá certo? Então, isso aqui com base lá na folha de pagamento do cara, beleza? Então, beleza, vou ter já o salário base do cara. Aí, como que eu vou auditar esse valor? Eu vou pegar a informação que ele contabilizou e vou tentar cruzar ela. Vou verificar com base no nosso cálculo, com base na tabela do INSS, vamos ver se o cliente fez o cálculo corretamente. Então, qual que é o cálculo? Como que eu faço o cálculo do INSS? Eu vou fazer igual VLOOKUP, tá certo? Então, eu vou procurar aqui se esse valor, que é o do salário, ponto e vírgula. Como que eu faço o VLOOKUP? Então, primeiro o valor procurado, né? Se o valor desse salário aqui, ponto e vírgula, na tabela aqui, né? Então, aonde que ele está nessa tabela, né? Vocês reparam que geralmente quando eu faço o VLOOKUP é com valor exato. Esse daqui vai ser com valor aproximado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, beleza, se tiver de 1 a 10 é tal, se tiver de 10 a 20 é tal, se tiver de 20 a 30 é isso. Então, o que ele vai fazer? Tabelinha do INSS aqui, selecionei a tabela, travei a tabela, ponto e vírgula. Qual coluna que eu quero que ele traga? Eu quero que ele traga a coluna 3. Então, 1, 2, 3, a coluna 3 aqui é o que ele vai trazer. Então, eu quero que ele traga a coluna 3, ponto e vírgula. Aqui ele está perguntando aquela função que eu tinha começado a falar, que é a função 0 ou função 1. Função 0, valor exato, e função 1, valor aproximado. Ou função falso e verdadeiro. A verdadeiro seria valor exato e falso seria valor aproximado. Então, eu iria aqui, aliás, ao contrário, né? Valor aproximado verdadeiro e valor exato falso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a informação 1, que seria o valor aproximado. Pessoal, informações importantes aqui. Aí ele trouxe o percentual, tá vendo? Ele trouxe o percentual, 11%. Aqui, o que ele está me falando? Ele está falando que se o salário for de um salário de 2.000 até 5.000, seria 11%. Eric, mas se o salário for maior que isso, ele entendeu que os 11% é o teto e ele vai trazer.
Qual que é a informação relevante aqui? Não pode estar fora de ordem, então você tem que colocar numa ordem que ele entenda. Então, de 0 a 1693, de 1693 a 288. Se eu colocasse essa linha aqui em primeiro, ele já não ia calcular corretamente. Então, tem que ser numa ordem realmente de valores cronológicos aqui, tá certo? Então, beleza, ele trouxe aqui o percentual. Então, o que eu quero que essa fórmula faça agora, né? Dentro da mesma célula, eu quero que ele calcule somente o quanto que é de INSS, né? Então, eu vou trazer esse VLOOKUP, vou fazer o que deu no VLOOKUP, que é os 11%, eu quero que ele faça vezes o salário do cara, tá certo? Então, aqui eu vou transformar em valor de novo, e aí ele trouxe 890. Ah, mas qual que é o impasse aqui, Eric? O impasse é o seguinte, é que eu só posso trazer esse valor limitado até R$621. Se a base de cálculo dele, por causa do salário dele, for maior, eu quero que ele se limite a trazer o limite da tabela. Então, eu vou fazer uma condicional aqui. Eu já tenho o valor, né, que seria, se não tivesse limite, vamos supor que não tivesse teto aqui, seria 890. Só que eu tenho um teto. Então, o que eu vou falar? Eu vou fazer assim. Vou falar se. Então, vou voltar aqui no começo da fórmula, tá certo? Vou colocar assim, se o resultado desse VLOOKUP vezes o salário do cara, se ele for maior, né? Então, se o resultado desse VLOOKUP, vou abrir um parênteses aqui, for maior ou igual ao limite, F4, ponto e vírgula. Se ele for maior ou igual ao limite, eu só quero que ele traga o limite. Então, se ele for maior que o limite, eu quero que ele se limite a trazer essa informação aqui do 621, tá certo? Então, ponto e vírgula. Se não for, eu posso copiar essa fórmula aqui, pessoal. O que eu estou falando para ele? Eu estou falando para o Excel que, se eu fizer todo esse cálculo aqui e ele for maior que o teto, traz logo o teto. Agora, se ele não for maior, eu quero que ele traga realmente o cálculo que a gente vai fazer, porque aí o cálculo ia dar menos do que 621, aí eu preciso continuar fazendo o cálculo. Aí eu dou um Enter. Beleza? Então ele trouxe aqui 621. Porém, imagina que o salário do cara tá aqui entre 1.600 e 2.800. Aí ele daria 9%, certo? Então vamos supor que o salário do cara aqui é 3.000 fechado. 3.000 fechado, o que seria aqui? Seria, qual conta que ele está fazendo? Ele está fazendo igual VLOOKUP, esse valor, né? Qual o valor que a gente quer? Ele está procurando, em tese, o que ele está fazendo? Vou fazer sem usar a fórmula. Ele está falando assim, tá, aonde que esse salário se encaixa aqui nessa tabela? Bom, ele se encaixa aqui nessa linha. Então, beleza, ele está falando assim, ó. Então, esse salário vezes essa alíquota, porque ele se encaixa nessa linha aqui. Ok. Aí, ele está falando assim. Peraí. Perdão, pessoal. Olha eu errando aqui. Ele se encaixa nessa alíquota aqui, 11%. Então, basicamente, ele está fazendo automático para você esse cálculo aqui, tá certo? E aí, como esse valor aqui não é maior que o limite, ele trouxe esse valor. Beleza? E essa foi a aula de hoje. Então, aqui que a gente treinou aqui o VLOOKUP com a função 1 ou true, que é o valor aproximado. Beleza? Valeu, abraço.